Estamos começando mais um episódio do SBcast, o podcast de Santa Branca para o mundo, no oferecimento de Imóveis Lemix, Basquete Santa Branca, Adesivarte, Comunicação Visual e Padaria e Confeitaria Sol Nascente. O negócio é o seguinte, Alexandre. O negócio seguinte que já foi Dia dos Pais. Já passou. Teve muita coisa boa lá. Essa semana fui lá e tinha um caldinho de palmito. Já comeu caldinho de palmito? No pão italiano. Pão italiano. Rapaz do céu. Que coisa boa. E eles têm um esquema que até esfriou para poder vender mais caldo. Os caras são sem vergonha. A estratégia, hein, Alexandre? Pensa que a gente não sabe, não? Pois é. Mas, dando os parabéns que a Padaria Sol Nascente sempre é um lugar muito bacana para tomar um cafezinho, para comer um pão diferente. Tem pão australiano, tem tudo quanto é coisa. Pão de queijo, tem dono. Coisa só deliciosa. Coisa que engorda. Eu já engordei pra caramba. Acho que eu vou parar de ir lá, Claudio. Não vou mais não. Acho que não quero mais não. A partir de hoje eu não vou mais. Alexandre, Cláudio, eu não vou mais à Padaria Sol Nascente, não. Ele vai deixar só o Fernando e o seu Wilson. Eu não vi mais não. Tô fazer greve. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta dos Beatles? Quem não gosta de Quem Beatles, não gosta, cara? né? Quem Principalmente não gosta? o pessoal da nossa época, né? Nossa. Da nossa idade. O nosso convidado deve gostar de Beatles Também, com certeza, deve gostar. Então, só para lembrar, no dia 11 de outubro, Alexandre, o Agenda 4 Produções vai promover o show dos Beatles Cover lá na Chácara Santa Rita. É verdade. De 4 amigos nossos aí da cidade que estão fazendo esse show. A banda cover dos Beatles, que tem tudo para ser um sucesso. Dia 11 de outubro, véspera de feriado vai cair no domingo, É sábado, entendeu? Então, horário bom, né? Horário bom. Eles colocaram às 19h59 o horário para começar. Horário britânico, não chega às 20. E britânico, porque Beatles é britânico, não tem como, né? Então a gente vai deixar na descrição desse vídeo aí o link para acessar e comprar o seu ingresso, a sua mesa, para você curtir esse showzaço do The Beatles Cover. E tem que comprar antes, hein? Tem que comprar. Não vai deixar para comprar na última hora, não, porque depois não tem, vai reclamar que Santa Branca não tem nada, não sei o quê. Decide no final, não tem graça. Vamos prestigiar, né? Isso aí. E o Papai Noel? Papai Noel, logo a gente vai trazer aqui o idealizador desse projeto, né? O projeto A Casa do Papai Noel. Eles fizeram o primeiro Arraiá do Noel, né? Que você gostou do... Adorei. Foi sensacional, arrecadou bastante coisas e agora, provavelmente agora no mês de setembro ou outubro, vão ter outras ações aí para angariar fundos aí para esse projeto maravilhoso que é a Casa do Papai Noel. Mas não é Arraiá mais, né? Não chega, agora acabou Arraiá. Vamos inventar Tá chegando já o Natal, né? Na verdade, estamos no fim de agosto. Pois é, né? Bom, vamos lá, vamos trabalhar então. Hoje nós temos o prazer de receber um cidadão santabranquense, que é um homem que é a memória viva da nossa cidade. Ele é escritor, poeta, comunicador, coautor da bandeira municipal. Sabia disso? Fiquei sabendo agora na pesquisa. Você não sabia? Não sabia. Ele e o Robertinho os dois caras mais importantes da bandeira municipal e alguém que carrega Santa Branca no coração. Wilson Chaves de Souza. Seja bem-vindo, seu Wilson. Muito obrigado. Agradecido pelo convite. Estamos aí à disposição, né, de vocês, o que a gente puder falar, a gente puder responder, estamos aí. Legal. Temos histórias para contar. Muitas histórias, né, seu Wilson? Algumas. O homem é um Forrest Gump, histórias, né? Seu Wilson, é uma honra receber o senhor aqui, né? Você é um dos nomes que ajuda a manter viva a nossa história, a história da nossa cidade, o senhor sabe disso. Eu tenho certeza que hoje nossos seguidores vão se emocionar muito com esse bate-papo nosso aqui, viu? Fica à vontade que o momento é seu hoje aqui. Então vou começar fazendo uma pergunta. O senhor nasceu em 26 de fevereiro de 42, em pleno carnaval. Folião nato, né? Exatamente. Quem era o menino Wilson e como é que foi a infância do menino Wilson aqui em Santa Branca? Pois é, rapaz, esse menino Wilson maravilhoso que eu amo de coração, né? Eu tô nessa idade, mas eu costumo dizer, né? A gente que é poeta tem o dom e eu trago isso. Esse menino Wilson eu carrego dentro de mim para todo sempre, né? Até a eternidade, se possível, eu levarei. Porque foi uma infância muito marcante.
Eu nasci ali, onde, como é que eu posso dar uma referência? Ao lado da quitanda do João ali, tem um predinho de esquina, era um barzinho ali, do Sr. Joaquim Porto, hoje me parece que é um bazar, uma lojinha ali. Ali era o pequeno armazém do meu pai. Meu pai casou com seus 20 anos, né? Minha mãe com os 17 anos. Eu fui o primeiro filho. Eu nasci ali. Era um pequeno armazém e o meu pai, na época, eu nasci em 42, meu pai serviu o exército em 41, em plena Guerra Mundial, né? Estava servindo no 6º RI de Caçapava. Então ele serviu um ano, veio, casou-se, estava livre do serviço militar, né? Casou-se e quando eu estava com 6 meses, a coisa apertou para o lado do Brasil. E o Getúlio começou a mandar os pracinhas para a Itália, né? No campo de batalha, que era... o Brasil praticamente declarou uma guerra também à Alemanha. E o meu pai muitos pracinhas de Santa Branca foram, né? E o meu pai foi convocado. Mas na hora, por sorte até do destino, meu pai ficou guarnecendo a costa brasileira com 3 batalhões. E meu pai fazia parte da infantaria. Ficou. E o armazém, o que fazer desse armazém? Minha mãe novinha, com 17 anos. Eu tinha meu tio Pedro Chaves, que era bem mais novo que meu pai. Na época também um garoto. O meu pai deixou ele cuidando desse pequeno armazém. E foi seguir o destino, né? Cumprir as obrigações militares. E eu ali, então meu pai contava, eu fiquei ali com 6 meses. Quando depois de 1 ano e meio que meu pai estava, foi então dada a baixa do contingente dele, puderam voltar para casa, principalmente os casados. Meu pai recém-casado, né? Eu novinho. E quando ele voltou, conta meu pai, minha mãe só com umas 2 latinhas de salsicha na prateleira, mais alguma coisinha. Não tinha prática nenhuma, o armazém faliu, era um armazém pequeno, praticamente falido. E minha mãe fritava ovos ali, eu comigo, fazendo nossa sopinha de fubá, e era a nossa sobrevida. Então meu pai teve que arregaçar as mangas dali, né, e tocar o barco, foi restabelecendo, foi trabalhando muito, né? E dali, então, mais tarde, ele passou, o meu tio José Chaves tinha uma padaria, onde foi o armazém famoso, meu pai na esquina da Galvão Bueno. E meu tio tinha construído um prédio novo para a padaria, que é a padaria do João Pimenta, que também já não é mais. Hoje é um prédio alugado pela prefeitura, né, para assistência social. E então ficou esse prédio livre ali, e ele chamou meu pai e falou: Laurentino, se você quiser aumentar um pouquinho o seu armazém, não, você vai com a família, e eu não cobro aluguel até você restabelecer bem. Então nós descemos, e ali então nasceram os meus 4 irmãos, né, 3 irmãos e uma irmã, nasceram ali, mas eu nasci E eu nasci, então, numa quinta-feira que antecedia o carnaval. É o carnaval. Então, quer dizer, nasci festivo, né? Nasci festivo num carnaval. Signo de peixe, né? Nasci no 26 de fevereiro. E me parece que o destino, então, me costurou, né? Dessa felicidade, né? De ter nascido ali naquele pequeno armazenzinho ali. Até hoje eu passo ali. Eu faço uma certa referência em oração, em agradecimento. O meu umbigo está naquele quintal ali. Então foi uma... E depois veio a infância, né, gente? Aquela Rua do Pito foi famosa. É interessante. Rua Prudente de Moraes, no meu tempo conhecido como Rua do Pito. E aí esse apelido é interessante, ficou Rua do Pito. Não, a turma é porque o pessoal saía pitar num pitinho de barro e ficou Rua do Pito. Mas a gente que escreve, né, eu que sempre pesquiso, eu peguei um livro de 1932 que fala sobre Santa Branca, editado em 1932, e dessa pesquisa consta que realmente Rua do Pito era o nome oficial, Rua do Pito, até na grafia antiga, P-I-2-T, Rua do Pito.
Mas foi a rua, então na minha época era uma rua ali de chão batido, não tinha ainda calçamento, né? E foi uma época hiper feliz, a minha infância ali marcou muito, muito, e muita criança, muita garotada, muita meninada, aquelas noites na cantiga de roda, as mulheres que saíam ali na calçada, colocavam as cadeiras à noite, contar histórias de assombração. A gente ficava ali perto da mãe, né, escutando, e depois para dormir, haja chá de hortelã. Ali vinha Saci Pererê, vinha Mula Sem Cabeça, vinha Procissão dos Ossos, meu Deus, aquilo era... E a gente escutava aquilo com atenção danada, né? E depois para dormir era realmente um problema sério, né? Era chá de hortelã para dar e vender. Mas então foi uma infância marcante, sabe, gente? Bolinha, a gente fazia jogos, ainda tinha uma infância muito pobre, né? Então a gente não tinha bola, mas adorava o futebol. Então era futebol de bola de meia. A mãe arrumava lá umas meias, outra arrumava lá uns trapos, costurava, amarrava com barbante, e era a nossa bola, né? Era a diversão. Era a nossa bola. E eu, inclusive, nesses livros que eu editei, que eu publiquei, eu conto muito essas histórias, né? Sobre a bola de meia, as bolinhas de gude, que tem uma história interessante também. Bolinhas de gude a gente jogava, bolinha de vidro, né? Hoje é gude, né? Tudo vai mudando. O tratamento até da bolinha recebeu um nome mais adequado, né? Mas era de vidro porque era vidro, né? Bolinha de vidro. E naquele tempo eu e meus irmãos pequenos, a sala que meu pai veio morar nessa casa com um armazém ali na esquina da Galvão Bueno, era de assoalho. E o assoalho tinha uma casa antiga, tinha umas frestas no assoalho, a gente jogava, de vez em quando a bolinha caía ali, ia pro porão, não tinha jeito. A gente ficava, tentava, não tinha jeito. E isso aí foi uma bolinha hoje, outra manhã a gente foi indo, né? E veio a infância, foi se esvaindo, né? Veio a adolescência, juventude, e tchau bolinha. Aí, um belo dia, né? Com o falecimento do meu pai, a gente achou por bem que a minha irmã ficasse com a casa sede do armazém e a casa grande que nós chamávamos, a casa grande ali na esquina. E um dia ela falou: Wilson, vou reformar esse piso aqui da sala, da casa, e vou pôr a cerâmica, fica melhor, mais asseado. Eu vou arrancar todo esse assoalho. Falei: quando isso? Eu tratei com o pedreiro, amanhã ele vai começar. E eu falei: ele chega às 7 horas, 6 horas eu já estava lá. Com uma única razão, né? Eu falei: eu vou recuperar essas bolinhas. Eu vou recuperar essas bolinhas. Isso tinha se passado 52 anos. 52 anos. E, de fato, quando o pedreiro arrancou lá as duas tábuas principais ali, eu já pulei, de licença, e achei as bolinhas. Fui pegando, eu consegui 120 bolinhas que estavam adormecidas. 120 bolinhas. E dessas bolinhas, então, botei no balde, lavei bem lavado. E falei: meu irmão, sinto muito, mas eu vou... Não, isso é sua, é brincadeira dos meninos, não é de menina, leva para você. Aí trouxe para casa, eu pensei, aí eu fiz 5 monumentos. Esses monumentos em trabalho artesanal. Sim. Pedi para a Branca Lobo Amaral, ela faz muito caprichosa, colamos as bolinhas e tem um espelho, né, adequado, né? E ali eu fiz um poema. Eu doei um para cada um dos meus irmãos, né, esse poema, com as bolinhas ali, e para 2 amigos que era da época também, que jogavam bolinha com a gente. Então, é uma das histórias interessantes da Rua do Pito. Mas essa Rua do Pito foi famosa, né? Então, ali que foi praticamente outro fator interessante, o meu contato com os poetas da época também. Moleque ainda, nós tínhamos ali vizinho da casa, pegado com a nossa casa, o senhor João de Paula Vieira. Quem era João Paulo Vieira? Ele era um inspetor-geral dos Correios na capital paulista. Em todo o estado de São Paulo, ele era o inspetor-geral dos Correios na época. E ele, com problema de saúde,
ele ficou entre ir para Campos do Jordão, problema naquela época, né? Problema de pulmão, sempre Campos do Jordão, São José dos Campos. E São José, aliás, em Santa Branca também, nós tínhamos um ar aqui, até hoje, né? Graças a Deus. A gente tem um ar muito bom, um ar de montanha. Então ele optou por vir para Santa Branca com a família. E veio morar exatamente para ir de meia com a gente, que a casa ali era dividida em 2 casas. E ali ele ficou, e ele era, além de tudo, de ser um inspetor, né, ter esse alto cargo nos Correios, ele era também escritor e poeta. Então ele veio aqui e idealizou um dos jornais da época de Santa Branca. Ele reativou um jornal, chamava-se Ecomarca de Santa Branca, né, em 1948, e ele era o redator, ele escrevia muito bem. E formou ele, o Valdemar Salgado, que era o prefeito, e várias pessoas da época, né? Meu tio José Chaves, enfim, doutor Haroldo Bueno, que era um advogado, colaborava com a parte financeira do jornal, e escrevia muito poesia. E eu ali, do garoto, sempre, vem aqui, faz uma pinturinha para mim no fogãozinho, aquele tempo era fogão a carvão, e eu pintava para ele e tal, e ele me dava umas poesias de presente. Então, essa inspiração, Valdemar Salgado também, vizinho ali da gente, né? Além da banda musical Santa Cecília, que ele cuidava, que era o proprietário da banda, também era poeta, né? Então, essa veia poética minha veio desde de criança, né? Então, foi um momento, assim, muito, muito feliz. A minha infância foi marcante, foi marcante. Bem, tem história, homem. Tem história. Inclusive tem uma história da infância, né? Que foi marcada por grandes histórias, né, Wilson? Quando o Mazzaropi gravou aqui o filme A Carrocinha, né? Carrocinha. E o senhor era um dos cuidadores aí dos cachorros, era isso mesmo? Eu costumo dizer que Como que é? na época ele veio, Mazzaropi, em 1955, apareceu todo o cast artístico aí foi um furor de Santa Branca. Um furor. Cidade. Santa Branca parou e evoluiu, foi uma loucura. Porque os finais de semana, as filmagens eram ao ar livre, né? E Jacareí, São José dos Campos, todo mundo vinha em caravana para ver o Mazzaropi filmando. Então, Santa Branca virou um furor. E dessa equipe que veio para fazer a carrocinha, vieram os artistas, enfim, o pessoal, e veio um dos Martinelli, o senhor Martinelli, que também trabalhou no filme, fez uma ponta de açougueiro e tal, né? Ele era um açougueiro bravo, que o Mazzaropi pegava o cachorro dele. E ele era o dono desse canil em São Bernardo do Campo, e ele era adestrador do Duque, que é o cão, que era o principal ali, aquele cão com a Doris Monteiro, né? Que era da Doris Monteiro. E mais uma cachorrinha piquinês, com uns filhotinhos, que era também da mulher do prefeito, personagem na época. Esses eram os cães principais. E por trás disso vieram 80 cachorros. Esse é o tomba-lata mesmo. Os cachorros. E esse cachorro ali atrás da igreja matriz, tem aquele prédio, hoje está fechado ali, que era a mercearia do Dito ali. Sim. Ali era uma garagem. Meu tio tinha uma empresa de ônibus direto Santa Branca, São Paulo. Saía o ônibus direto Santa Branca, São Paulo, pela Estrada Velha, ainda não existia a Dutra. Ia por Guararema, Mogi, aquela zona leste, e ia até... Então era uma linha, tinha 2 horários diários, né? Era ida e volta, mas tinha essa linha. E depois, com a surgimento da Dutra, né? Os ônibus de Jacareí facilitou mais, e meu tio acabou desistindo vender os ônibus, e ficou essa garagem, né, parada. E então o produtor, o Jaime Prades, que era o produtor do filme, alugou a garagem, e ali ficaram 80 cachorros. Nossa. Essa fazia anarquia dentro. Os outros, o cão Duque e essa cachorra pequenez, acreditem ou não, eu vou falar, mas aquela casa da Carminha, que foi da Carminha ali na esquina da rua Zé Bonifácio, ali aquela casa bonita ali, foi alugada exatamente para ficar o Duque e a cachorra pequenez. Uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, era para eles, esses cães. Então, para aqueles cachorros da garagem, a gente pegava, naquele tempo tinha a cooperativa de laticínio. A minha função, com mais o Ivan, que era
era um colega filho do dono do hotel, na época, o Itamar Braga. A nossa função era pegar leite na cooperativa, pegar pão amanhecido na padaria, aquele pão que não vendia, ficava amanhecido, fazia mais barato, né? Já tudo encomendado. A gente pegava, tinha 2 bacias muito grandes de alumínio na época, a gente picava todo aquele pão, aí colocava o leite lá na garagem e colocava para os cães e água. Então, por ali, por um período de, eu acho que foi quase 5 meses, a gente ganhava por mês para tratar dos cães, né? Da 80 cachorros. E eles não fugiam? E não fugiu porque era trancado, era adestrado também, né? Eram assim cachorros de rua, mas adestrados. E o mais bonito na história, no fim eu ganhei quando foi a despedida, eu ganhei um cachorro daqueles. Um deles se engraçou comigo de uma tal maneira, era uma espécie meio policial, cachorro bonito, e eu que mais fazia festa comigo quando a gente ia tratar. Aí eu vinha pra gente trancar, ele vinha lambendo, vinha até quase que despedindo diariamente da gente, né? E eu pedi pro Martinelli, falei, mas você trata bem? Eu falei, trato, senhor. Então é seu o cachorro, você vai ficar com ele. Levou 79 e eu fiquei. 79. Levou de volta. Levou. O meu ficou. Chamava Capeto. Capeto porque esse cachorro tinha um personagem na época da revista em quadrinhos, era o Fantasma. E o Fantasma tinha, né, um cão chamado Capeto. Então eu fiquei, foi o primeiro cão que eu ganhei, garoto ainda. Meu pai ficou o primeiro, me deu uma raiada lá, mas depois acabou. O cachorro ganhou a amizade dele também, ficamos grandes amigos, né? E assim nasceu esse carinho pelos animais. Pelos animais, exatamente. Porque Então, o senhor tem uma máxima lá que os cachorros que adotam o senhor, não é o senhor que adota os cachorros. Exatamente. Depois disso foi impressionante, porque aí eu não ficava mais sem, né? Quando morreu o Capeto, meu tio, o José Chaves, ele já era gerente da barragem. Estava em obra a barragem, né? E lá tem uma cachorra lá na barragem, mestiço quando ele é marquês, e meu pai falou, o Wilson está triste, aí morreu o cachorro dele e tal. Lá um belo dia aparece meu tio com esse cachorro, chamava-se Tigre, cachorro dele marquês bonito, né? E aí fiquei com o Tigre. Já um outro tio da roça, sabendo da mesma história, trouxe um outro cachorro também para mim, mas eu já estava com o Tigre. Mas ele achou que o Tigre a pouco, aí me deu o Banzé. Aí eu fiquei o Tigre e o Banzé, E depois veio o Dalton, enfim, é impressionante, os cachorros me procuravam, né? Quando tinha também falecido esses cães, uma certa noite, o Nando já era meu filho, era nascido, o Deu também, que era o segundo filho nascido, e apareceu uma cachorra em casa. Entrou no quintal, eu saí, ela começou a chacoalhar o rabo e não saía mais. Eu atropelava, ela voltava, voltava. Aí me parece que ela estava pedindo para ficar, fiquei. Chamava-se Joveva. Joveva marcou muito tempo. Então vieram, sabe, gente, Chulipa e outros cães, né? Então sempre me procuravam, né? Esse carinho especial, acho que foi esse dilema, né, que eu tive, esse amor que eu criei com os cães, né? Desde a época comecei a trabalhar com meus 12 anos, tratando de 80 cães. Uma profissão diferente. Falando em profissão, seu Wilson, o senhor ainda bem jovem, né? O senhor começou a trabalhar na padaria do seu tio, né? E levando pães de charrete para os trabalhadores lá da barragem. Né? Como foi essa responsabilidade tão cedo e que lembranças o senhor guarda desse tempo? A padaria era do meu tio, mas o padeiro era o Quirino. Então era a padaria do Quirino. Porque em 55, quando terminou a filmagem do Mazzaropi, foi até uma coincidência. Santa Branca estava dando uma voltada à normalidade e lá um belo dia, numa quinta-feira, começa pela estrada de rodagem naquela época, estrada de chão batido, Santa Branca, Jacareí. E todo mundo ficou assustado, né? No Jacareí, Santa Branca, um comboio não parava mais de vir. Né? Pra cá. E vinha gente para cá.
era o início, né? Era o comboio de máquinas e homens, e estava começando o canteiro de obras da barragem, para começar a construir a barragem, né? Então, foi virou um Eldorado do dia para a noite. Imagine bem, 4.000 homens, né? Santa Branca naquela época com 7.000 e poucos habitantes, daqui a pouco 4.000 pessoas, ficou um pouco na barragem, um pouco iria aqui, um pouco Jacareí, enfim, deu uma evoluída terrível. Santa Branca foi pro auge mesmo, né? O comércio bombou pra caramba, e eu tinha 2 padarias na época, do Quirino e a padaria do São Antônio Pedro Simão, que era Antônio Turco, né? 2 padarias. E aí os 2 padeiros entraram em contato com a barragem para venda de pães lá na barragem. Só que precisava ir bem cedo. Naquele tempo veículo era difícil, o custo era alto, né? E o Quirino então precisava vender esses pães, tanto ele como o Tuco. E na época, imagine bem, o Quirino fabricava, naquele tempo eu já ajudava o Quirino, eu acendia o forno, era o forno a lenha, de manhã, na parte de 2 horas da tarde, mais ou menos, até 6 horas, deixava na temperatura ideal e ia para casa. E os padeiros entravam à noite e amanheciam. E quando surgiu a barragem, então, a coisa dobrou. A padaria fazia a média de 1.000 pães por dia, passou a fazer 5, 6.000 pães por dia. Por que razão? Porque vendia-se na barragem. E como ir com esses pães lá? Então tinha que sair de madrugada. Tanto o Turco como o Quirino, que era onde eu trabalhava, garoto, porque ele falou: Wilson, você vai agora trabalhar comigo para a gente vender pães. Ele comprou a charrete, né? E eu ia no pasto, 3 horas da manhã eu acordava, 4 horas tinha que ir lá buscar o cavalo, arrear colocava na charrete. A charrete com os pães, ele arrumava bem os pães ali. Não cabia, era tanto pão que ia só ele, e a cesta de pães, e eu ia no cavalo arreado ao lado. A gente saía daqui 4 horas da manhã, imagina bem, ia até a ponte, né? De lá entrava na estrada da barragem e tinha que chegar lá, então vendia os pães. Quando era 9, 10 horas da manhã, estava tudo vendido já, e a gente voltava, né? Então foi uma luta imensa, né? Na época foi um dos meus primeiros empregos na padaria, né? E foi isso aí, essa função de ajudar a vender os pães, voltar. Então foi um tempo muito bom também, né? Que vivi praticamente o início da minha mocidade, ali da juventude, foi ali na padaria. Experiência, né? E depois fazendo uma linha do tempo, o senhor trabalhou na barragem, depois trabalhou na Coraça, que hoje é o Airix, né? E mais tarde na prefeitura, a convite do Valdemar Salgado. Como é que foi essa trajetória profissional até a aposentadoria? A trajetória foi bastante assim, diversificada, né? Da padaria eu trabalhei ainda um bom tempo, depois eu trabalhei à noite também. Ali era tudo manual na época, né? Abrir pão é tudo um a mão. Eu trabalhei bastante tempo ali. Depois, na realidade, um dos primeiros empregos que surgiu foi no Clube de Campo Jacareí, na portaria. Eu fui ser porteiro lá. E fica à vontade. Nessa portaria eu fiquei trabalhando, tinha lá meus 17 anos. E com uma semana tinha um parquinho infantil lá, tinha uma senhora administradora, Dona Maria, falou: Wilson, você sabe pintar, tinta óleo? Eu falei: olha, dá para fazer. Não, tem uns brinquedos das crianças aí. Aí eu comecei com a pintura ali, imediatamente ela me tirou da portaria. Não, agora você vai ficar zelando pelos brinquedos ali das crianças, né? Então foi a pintura, conservar, preservar, foi um dos primeiros empregos. De lá, então, eu vim para Santa Branca. E na época, né, estava surgindo aqui, o Valdemar estava trazendo uma fábrica a pedido do próprio Valdemar Salgado, o senhor Roberto Golini, trouxe para cá, então, uma parte da fábrica Alumínios Coraça. Essa Alumínio Coraça em 1962.
estava chegando. E eu consegui uma vaga na Coraça. Então eu trabalhei uma época na Coraça, né, na indústria Coraça, e quando estava fechando praticamente a Coraça, surgiu na Embrac. A Coraça estava retornando para São Paulo e estava chegando a Embrac. Nessa época, houve um questionamento de salário com os funcionários e nós não chegamos a acordo, então nos dispensaram. O salário era baixo, né? Eu recém-casado. Aí surgiu a barragem de Paraibuna. Eu fui trabalhar em Paraibuna. Fiz um teste para apontador de obras e passei, fui classificado. Lá eu trabalhei um bom tempo também na barragem de lá, até praticamente quase que o nascimento do meu segundo filho, que é o Sérgio, né? O Deu. E o parto da minha esposa, na época, era complicado, era parto cesariana e tal. Eu precisei voltar. Então, voltei para Santa Branca. E aí eu fiquei fazendo uns bicos aqui. Praticamente estava o Valdemar Wilson, você já trabalhou de calceteiro? Eu falei, nunca. Nunca. Eu não sabia, né? Eu sabia que era pedra. Mais top. Ele falou, não, a prefeitura compra uma retinha e compra areia. Meu Deus do céu. Aí eu fui, tinha um amigo, Zé Bicudo, né? Mas Zé Bicudo, eu não sei, eu só ajudo, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Trabalhar a gente precisa, família para sustentar, tinha o Fernando e vinha vindo o Sérgio, e agora? Aí fomos até o Domingos Português, que era um consultor aqui. O Domingos só veio de Portugal, só tem prática aí. Não deu uma dica pra gente como é que faz o calçamento de rua. Ele falou, é muito fácil, muito fácil. Vocês levantem. Eu falei, então os olhos é o nível, o nariz é o prumo, e vai em frente. Mas, se eu contar, vocês não acreditam, aquele calçamento ainda existente na Praça Ribeiro Leite, tá aqui o cidadão que fez, permitiu. Rapaz, aí, ó. E saímos bem, não dá para reclamar, não, saímos bem. Aprendemos, fomos bem. Então, desse calçamento que fizemos ali, eu fazia esses bicos para a prefeitura, né? Foi em janeiro de 1965, dezembro de 65, saiu um ato do presidente Castelo Branco, ato sobre a reforma agrária. Ele estava criando o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. E cada município tinha por obrigação ter um funcionário à disposição dele. Dele não, do governo federal. Sim. Qual função? Cadastrar todos os imóveis rurais do município e manter atualizado esse cadastro e informações com a parte central em Brasília. E a época dura, na época dos governos militares, é uma época muito rígida, né? E então o Valdemar, na época, tinha quem? Ele tinha praticamente que o prefeito, na realidade, ele era escriturário da prefeitura. Então, quando ele foi eleito prefeito, ele não pôs outro, ficou sem escriturário. Tinha somente a dona Neuza e a Maria Salgado, duas funcionárias. Se tirasse uma que era secretária e tirasse a outra que era contadora, para fazer o serviço do governo federal, não dava. Daí ele me chamou um dia, falou, se você não quer. Falou, se o senhor puder, falou, não, eu indico para você. E é uma época que praticamente, na época não existia ainda o concurso público, era por indicação. Então ele me fez a indicação, eu fui fazer o teste lá em São Paulo, na Delegacia Regional da Federal, e fui bem, graças a Deus, e voltei já com o título lá aprovado, né? E ele me nomeou aqui. Então, foi meu primeiro emprego na prefeitura, 16 de janeiro de 1966, que eu passei a ser funcionário público, né? E ali foi a minha vida, foram 35 anos de luta ali. Mas é até interessante que tem muitos que hoje, falando em política, né, muitos reclamam do regime militar, que era muito duro. Eu só posso falar que foi uma bênção para mim, e graças aos governos militares, né, e surgiu então o IBRA na época, e do IBRA depois eu fui para o setor de impostos, né,
Aí, com a aposentadoria da dona Neuza, eu passei a ser diretor administrativo, a convite do senhor José Vó, no primeiro mandato dele, em 1969. Então, passei a ser o diretor administrativo e fiz a minha carreira na prefeitura. O senhor falou aí que naquela época do militarismo, né? Mas o senhor contou uma história antes dos bastidores que quase foi preso. Conta aí pro pessoal. Conta essa história é muito boa. Essa história eu já coloquei em livro, sabe? Então não tem perigo, né? Não tem perigo. Censurada. Já está caducado também. Conta essa história para nós. Mas é interessante, essa história, ela ocorreu em 1982, né? O Zé Vó estava voltando pela segunda vez como prefeito e... Aliás, 77, 82, foi em 78. E então na época tinha acabado de ser formado o Jardim Prado, o bairro Jardim Prado. Era um bairro bacana, como a gente vê hoje, um dos bairros mais progressistas aqui em Santa Branca, um dos primeiros, né, que saiu. E naquela época o projeto, que era a propriedade do senhor Brás Ribeiro do Prado, que fez o loteamento, né, Jardim Prado, a única saída e entrada do loteamento era através da rua Padre Benedito Rodrigues Cunha, né, que dava e já ligava ali no Jardim Prado. E não tinha, então era uma dificuldade, o pessoal que morava mais em cima já estava começando a construir, o caminhão entrava, saía por ali, automóveis, tudo, o trânsito ali. E o pessoal notava uma certa dificuldade, né? E vieram falar com o seu Zé Vó. O seu Zé estudou, eu falei, eu vou estudar, se tem jeito de fazer uma outra entrada para o bairro. O Zé Vó era parado, quando ele queria, a coisa ele rasgava e ia no peito e na raça. E lá um belo dia, ele falou, sou eu, aquele terreno ali da chácara do senhor Carlinhos de Oliveira. Eu falei, aquele terreno é do governo federal. É do governo federal? Eu falei, é do governo federal. Toda a área, eu falei, toda a área. Ele falou, muito interessante, eu vou abrir ali, fazer uma abertura pro pessoal ali do Jardim Prado, estão pedindo para mim, eu vou fazer uma abertura provisória ali, uma rua, e não tem problema, a gente corta no meio ali, mas depois eu faço uma cerca, divido em 2 chácaras e faz ali uma solução para o pessoal. Eu falei, pois é, seu Zé, tá. Então foi numa bela quinta-feira, ele pega um trator de esteira, né, da prefeitura, tinham 2 tratores de esteira na época. Ele pega um grande trator com Max, sobe, né, trator roncando logo de manhã e sem avisar ninguém, mas agora. Ele foi, chegou, cortou os arames farpados ali e já entrou com o trator. E o pessoal que viu aquele trator roncando no meio da chácara, foi uma festa, né? Daí começou a juntar gente e aplaudia, ele ia para frente, voltava, ia, cortava e tal. Conclusão, chegou em meio de serviço, estava pronta a rua. Aí já carro descia, o pessoal aplaudia, e ele deixou ali o trator dentro do próprio terreno, né? E ele tinha, na época, era costume dele, toda final de semana, ele descia para Boracéia, ele estava construindo Boracéia, uma casa de veraneio lá. Ele falou, Wilson, eu estou descendo, era umas 3 horas da tarde, uma sexta-feira, e qualquer coisa, segunda-feira estou de volta, você segura a barra. Aí eu falei, pois não, Zé, pode ficar tranquilo, que era tudo tranquilo, né? E desceu, sem mais, sem menos, vai embora, tranquilo. E eu fiquei trabalhando. Aí, quando fui fechar o expediente, 5 horas da tarde, fechei tudo, a prefeitura ainda era ali junto com a Câmara, na Praça Ajudante Braga. Quando fui fechar a porta principal, ele tocou o telefone, eu voltei, atendeu o telefone. Eu falei, pois não, é prefeitura. Quem está falando no prefeito? Eu falei, não, é o Wilson, aqui é o Wilson Chaves. O senhor é o quê? Eu falei, sou diretor administrativo. Aí a voz lá do outro lado do telefone, o senhor está preso. Eu pensei que era uma pegadinha, né? Eu falei, não é brincadeira, aqui é da Polícia Federal, regional aqui de São Paulo, o senhor está preso. E não saia daí, que nós já estamos de saída. Se o senhor sair, nós vamos buscar onde o senhor estiver. Aí a perna saiu, o joelho batia no outro, meu Deus do céu. E eu morava ali na Galvão Bueno, né, onde meu pai tinha um armazém e uma casinha pequena para cima.
era a minha casa. Eu desci naquela época, falei para minha esposa, o negócio tá bravo, eu tô preso. Mas que preso, rapaz? Você tá aqui? Eu falei, não tô aqui, eu tô aqui, mas tô preso. Me dá um café reforçado aí, tomei um banho às pressas, voltei para a prefeitura e fiquei no aguardo. 5 horas, quando foram 9 horas da noite, apareceram 3 viaturas, né? A famosa preto dourado da Polícia Federal. E era fato. Ele falou assim, o senhor, então o senhor está preso. Eu falei, pois não, estou aqui aguardando, o senhor me deu a ordem. E o que bagunça que os senhores fizeram com o terreno aí do governo federal? O senhor está sabendo que é do governo federal? Eu falei, mas não fui eu. Foi o senhor também é administrador, o senhor faz parte. O senhor faz parte desse esquema. Nossa. Aí eu fiquei, ele fez a minha ficha, tal, perguntou o nome. Agora vamos até o local fazer uma investigação, vamos ver o estrago que os senhores fizeram lá. Aí virou senhores, não eram os avós. Eu entrei junto, né? Tava de parceria, senhores. Aí vamos embora. Nem sei botar um trator, nem sei. Pois é, rapaz. Aí chegamos lá, ele falou, mostrei para ele, e o trator, falei, da prefeitura. Vamos tirar essa máquina daí, amanhã o senhor me arruma 4 homens da prefeitura, traga um mourão bastante arame farpado, vão repor isso aí tudo. E repor também essa terra que o senhor jogar de lado. Tá bom, e o senhor está detido. E o senhor prefeito, telefone para ele subir que ele está preso também. Mas o seu Zé, né, ele falou, não, qualquer coisa, eu não estou lá. Era combinado, não estou lá em Boracéia. Falei, doutor, eu telefonei, ele não está lá. Pois bem, aí foi na coisa medindo, ele media, corria treina para lá, para fazer o laudo pericial, eu aguardando, né? Media para lá, treina para cá, tira a fotografia e eu ali. Daí chegou lá um determinado momento, a certa altura lá, sou eu, isso aqui é Santa Branca. Eu falei, Santa Branca, doutor? Ah, sei. Aqui é famosa, tem uma caninha boa. Ah, doutor, isso aí tem. O senhor está no lugar certo, a terrinha é boa. Sei. E essa pinga aqui, tem por aqui? Eu falei, tem. Tem um colega, tem um barzinho aí. E o senhor consegue a gente fazer um teste, experimentar um pouquinho? Eu falei, pois não, doutor. Já. E tinha o Gregório, né, o saudoso amigo Gregório, né? Gregório Bilitardo. Ele era o chefe da estação de tratamento de água. E tinha o barzinho, então ele tocava o barzinho ali para fazer uma ajuda financeira na família. A família dele era numerosa, né? Eu fui na frente, falei, Gregório, você tem? Tem, de garrafão. Falei, então é o seguinte, vem vindo aí o pessoal da Federal aí. O que precisar de pinga, depois sentar à vontade. Se quiser garrafão, manda levar e a gente acerta isso aí para semana que vem. Não, pode deixar. Aí viemos ali pro bar do Gregório. Ele abriu a porta pra gente, já estava fechado o barzinho. Isso aí já era praticamente umas 10h30 para 11 horas da noite. Aí ele experimentou uma pinga, é muito boa. Tem uma mais? Tem. Tem uma 3 martelo aqui que é mais fortinha um pouco. Aí vai mais uma. Então, a conclusão da história, quando chegou lá para quase meia-noite, já estava todo mundo já meio bem alegre, né? E nessas alturas tinha um senhor aqui em Santa Branca, famoso, amigo da gente também, o Heitor Alfaiate. O autor já vinha vendo, o Heitor vinha vindo de algum bar aqui para baixo, né? E ia subindo, porque ele morava lá pro lado do Matador, do antigo Matador. E aí, coincidência, rapaz, a história, a vida é impressionante. Quando ele chega na porta do bar, que ele viu o pessoal, a viatura ali da Polícia Federal, ele olha lá, o delegado já está com o berro. Que isso, rapaz, você aqui? E ninguém entendeu nada. E o Heitor também, meu sobrinho. O Heitor era tio desse delegado, sabe? Olha só. Se abraçaram tal, e foi aquela festa, e cachaça para baixo. E eu ali do lado, observando. Aí, conclusão da história, rapaz, o Heitor chora da vida e tal, de conta. Falei, não, tio, faço questão de arrumar aqui um lote nessa chácara pro senhor. Perfeitamente. Aí, nessa altura, o Gregório arrumou estaca, linha de pedreiro e marreta, e a turma com vela na mão, clareando, e eu ajudando a marcar o lote do Heitor.
bateram a estaca, esticaram o barbante lá, e eu ali, observando, né? Aí, tudo bem. Terminou a história, o pessoal foi embora, o delegado entrou na viatura, e o senhor não me saia da cidade, hein? Falei, pois não, doutor, tá. O senhor agora está detido. Não, está bem, muito bem. Aí quando nos levou a sair, chegou na segunda-feira, né? Falei, seu Zé, a coisa foi braba, hein? Eu fiquei preso aí, e ele ria, sabe? Mas ser preso, o senhor me apronta aí. Daí eu contei a história para ele, né? Aí a coisa virou séria. Aí a coisa, da brincadeira da cana brava lá, a coisa ficou mais séria. Aí ele arrumou o nosso diretor jurídico na época, né, advogado, entrou com a petição e houve um processo muito forte, muito grande na época, né? É regime militar, imagina só. O delegado foi exonerado, esse delegado foi exonerado, e houve punição também para os outros policiais federais. E concluindo, né, e a chácara todinha foi doada para a prefeitura. Foi onde então os avós fez a sede da prefeitura, que hoje é a escola Terezinha, né? Terezinha, aquele redondo ali, a parte todinha, enfim, aquele terreno ali, né? Que hoje o prefeito tem belos projetos ali, mas foi tudo essa história, né? E teve até uma praça, tem outro fator interessante, ali era Praça General Euclides Figueiredo, né? Depois ganhou. E hoje não é mais praça porque cercou, fechou tudo. Mas tivemos a cerimônia, eu tenho até fotos com generais representando o próprio João Figueiredo, veio representando aqui na inauguração da praça, né? Com um desfile militar muito bonito. Então foi uma história. História interessante, né? Histórias, né? E o homem bebeu bastante. Bebeu bastante e depois foi demitido, desligado. Seu Wilson, o senhor falou aí que fez pão, né? A sua mãe, né, a dona Edmeia, né, tinha problema de saúde, né? E o senhor, como filho mais velho, né? O senhor assumiu aí a cozinha de casa. Foi aí que nasceu o Mestre Cuca, Wilson? Sim, bem lembrado. Boa pergunta. Minha mãe, quando ela veio, até uma história um pouquinho mais longa, minha mãe tinha lá seus 14 anos de idade, minha avó muito pobre, a vovó Gabriela, e o meu avô havia abandonado minha avó naquela época, né? Com os filhos todos menores. Minha mãe era a mais velha, tinha 14 anos. E minha avó conseguiu naquela época a fábrica de tecelagem lá em Jacareí para minha mãe trabalhar, para ajudar a sustentar, porque não tinha sustento nenhum, minha avó ali sozinha com as crianças, né? E minha mãe tinha um atalhozinho hoje ali na rua João Ferraz, ao lado da igreja matriz. Sim. Naquele tempo era um pastinho ali e tal, conta minha mãe. Ela passou e tropeçou num galho com espinho e feriu a parte do tornozelo dela. E ali surgiu uma ferida. Essa ferida, ela foi a vida toda dela, nunca mais conseguiu curar. Nunca mais conseguiu. E aí, na época, quando ela estava lá com seus 16 para 17 anos, tinha uma fama muito grande aqui em Santa Branca, o senhor Tancredo Galvão Trigueirinho, era dono do Centro Espírita, né? E ele fazia curas espirituais. Muito famoso, o senhor Tancredo. E minha avó, sabendo disso, trouxe a minha mãe para cá. Não conhecia Santa Branca, então vieram. E estavam vieram até a casa do senhor Tancredo, né? Que morava onde era a casa do senhor Jair Rocha, no Rosário ali, hoje o supermercado MOP era ali. E aí ele olhou para minha mãe e ele falou assim, olha, a senhora, mocinha, você vai precisar ficar aqui uns 15 dias para fazer o curativo diariamente e vamos curar essa ferida. Aí minha avó falou, mas ela trabalha e... Não, pede licença o trabalho e tal. Mas não conheço ninguém em Santa Branca, fica na onde? Eu só tenho dá até hotel, mas hotel não posso pagar. A minha avó era muito pobrezinha. E nesse instante, passava o meu tio Zé Chaves ali, que era muito amigo do Tancredo. Aí conversando, ele tomou pé da conversa ali. Concluindo, ele ofereceu a casa. Falei, não, fica em casa. Fica em casa. Pode deixar a mocinha lá, a gente cuida, que era minha mãe, né? Ela fica, a gente pode ficar sossegada. E nesse instante, então, acertaram tudo. Minha avó voltou para Jacareí e minha mãe ficou.
Minha avó foi buscar roupa, minha mãe ficaria 15 dias. E acontece que o meu pai trabalhava com meu tio, na época também moço ainda, né? E ajudava na padaria, antes de ter o armazém. E quando ele passou, foi levar um recado pro meu tio, deparou com a minha mãe. Não sabia. E dali, não preciso contar o resto, né? A gente imagina. Então foi aquela luta, né? Minha mãe casou, nasci eu, vieram meus irmãos. Eu tinha lá meus 12 anos e naquele tempo era fogão a lenha. Não se falava em fogão a gás. Os caras que tinham mais categoria um pouco era fogão elétrico ou fogão a óleo, né? Que sujava a panela pra caramba. Mas em casa era fogão a lenha. E minha mãe vivia então internada, coitada. Ela no Tancredo não conseguiu curar e nem no hospital, a verdade é essa. Então ela precisava ir, às vezes ficava uma semana fora, internada, às vezes 15 dias, conforme dava a crise, né? E quando ela voltava, a gente estava tudo pálido. Meu pai era arroz, aquela gosma, batia toco no mortadelo do armazém. Minha mãe, nossa senhora, ô Dona Andressa, você vai matar a criançada. Mas não está empregado, não tinha dinheiro para pagar e tal. E um dia minha mãe falou, vem aqui, você vai aprender, vou ensinar você a cozinhar. Minha mãe, modéstia à parte, era uma cozinheira exímia, muito, muito, muito dedicada. E ela me ensinou, então, as primeiras manhas do fogão, né? Então, praticamente dessa força que ela me ensinou, e eu comecei ali a tomar peito do fogão, que é tal ponto, depois eu virei o gerente da cozinha, nem meu pai entrava, saiu, tá pronto, não, daqui a pouco, é eu que determinava, né? E dali, então, começou essa força, que eu tive um dom, também essa força divina, né, que eu acredito muito em Deus, mais tarde veio servir muito para mim, que uma parte até, se me permite, voltando à prefeitura, quando foi em 83, o senhor Toninho Mineiro tomou posse, e pela administração dele, eu tinha disputado e perdido a eleição, né, naquela época, e enfim, ele achou por bem, falou, isso vai ficar em licença remunerada. E eu fiquei ocioso, né? Por questão política, a verdade é essa. Eu fiquei ali, aí a Embrac me chamou, me deu uma chance de vai trabalhar no setor pessoal, no departamento pessoal. E eu trabalhando no departamento pessoal, quando eu cheguei exatamente, o restaurante lá estava em crise. Muita reclamação, o sindicato vindo em cima, estava terrível o restaurante lá. E o engenheiro, né, na época, o engenheiro Viola, ele falou, não sei mais o que eu faço, não vamos terceirizar. E da um dia o Irineu me entrega o ouro lá, falou assim, vocês estão com solução fácil no departamento pessoal. Como assim? O Wilson é um exímio cozinheiro. E aí veio o desafio, você toparia a ser o gerente do restaurante para tocar isso aí? Eu falei, olha, se vocês me der liberdade, vamos tentar, né? Um desafio, eu sempre gostei de desafio. E foi então que, graças a Deus, deu certo, né? Foram 3 anos maravilhosos que eu tive lá. Reconduzi o restaurante, mas tudo graças à primeira lição da minha mãe, lá atrás, no fogão a lenha, né? Então, nesse fogão a lenha eu fazia comida para o meu pai, para meus irmãos, e café da manhã, enfim. Eu era ali o chefe do pequeno restaurante familiar. E mais tarde fui para a Embrac como chefe do restaurante da Embrac. Nós fornecíamos 1.200 refeições por dia. Era uma refeição para caramba. Eu estava no auge a Embrac, né? E restauramos toda a qualidade de comida, me deram essa liberdade, eu conseguia. E que bom, então, que houve essa desavença política que acabou permitindo que você pudesse ir para lá. Se não tivesse tido essa desavença, você ficava... Exatamente, né? Estava na prefeitura. Olha que coisa boa. Foi, né? Agora, assim, na parte da culinária, só as pizzas, feijoadas e até o bife de casamento ficaram famosos. Qual o prato que o Wilson gosta mais de preparar e qual que tem mais uma história aí que... gente, aí vem, né, a coisa vem, por exemplo... A parte do buffet, que eu toquei um bom tempo, né? Salão de festa e refeições para festas, eu gostava muito.
porque é essa criatividade, né, para atender casamentos, atender... Isso aí me deixava bem à vontade de formação. Eu tinha uma equipe muito boa, né, modéstia à parte, uma equipe de excelentes colaboradores, então eu gostava muito, sabe, enquanto deu para mim tocar. Depois vem vindo a idade, né, e também a gente já... Você olha para trás, o que você tinha de fazer, você fez, né? Sim, E então a gente já vai tirando o pé do acelerador mas foi a parte buffet que mais que você mais gostou? Dava prazer da gente, né? Porque é festa, né? Você vê o noivo ali, o noivo, a noiva, tudo é festa e tudo, então a gente participar daquele evento, né? A gente se envolve muito com a alegria deles, né? Mas na época que você teve o buffet, qual o prato que você mais gostava de fazer? Teve algum especial? Algum tem uma história lá? Não, praticamente era um prato assim diferenciado, né? Mas preferência mesmo assim não tinha, né? A culinária é o seguinte, gente, o que a gente não inventa não existe, né? Então vem coisa que a gente vai trabalhando assim, mas eu não tenho uma preferência assim por um prato, não, né? Era o diversificado mesmo, né? O amor à arte, à culinária, né? O prato de cada dia. A pizza, por exemplo, surgiu numa época também que eu já estava praticamente aposentado e falei, agora, meu Deus, fazer o quê, né? Então eu parti para fazer massas de pizza, né? E já vindo também o aprendizado de padaria com massas. Sim. Sempre me dei meio com isso também. E foi uma época muito boa também, eu fornecia massas para o comércio, para pedidos de festa, enfim, foi uma época muito boa também, muito rica, né? E me ajudou muito também. Legal. O senhor Wilson, além do trabalho, né, o senhor sempre esteve presente nas festas, né, da cidade, animando bailes e até colaborando em eventos beneficentes, né, como a construção do asilo, né, que o senhor participou, e também da Associação Esportiva Santabranquense, né? Sim, sim. O que mais marcou o senhor nessa época? Vamos começar pelo asilo. O asilo, na época, foi em 1958, nós tínhamos aqui o pároco, o padre Ângelo Hebran. Esse padre é um padre muito progressista, ele veio da cidade de São Luís do Paraitinga, família muito tradicional lá, e ele assumiu aqui, né, a Santa Branca. E ele via naquela época no sofrimento, uma época que muitos idosos para a rua pedindo esmola, pessoas de idade que a família abandonava para a rua aí, e ficava, era um sofrimento terrível. E ele então idealizou com o subintendente Florencio, Luiz Cassal, Zé Vó para o meio. O Zé Vó estava chegando, o Zé Vó, quando veio para cá, ele tinha a função de limpar o terreno que ia ser formado o Lago da Barragem. Demolir casa, cortar mata, tirar fora, enfim. Ele trabalhava com 140 homens aí para fazer esse serviço. Mas ele residia em Santa Branca. E idealista também, né? E tivemos aí então o senhor Manuel Barbosa Machado, que era fazendeiro, era dono de toda aquela área ali do asilo, até lá no muro do cemitério, aquela parte ali em cima, tudo era dele, era um pomar ali. E o padre Ângelo foi falar com ele, ele doou o terreno. Então, se vocês quiserem construir, eu dou o terreno para construir o asilo. Agora, cadê a renda? E aquela pracinha ali era um terreno vazio, aquela pracinha em frente ao asilo ali. Sim. E ali, então, montou-se um arraial cenográfico ali, o Dito Lourenço muito caprichoso, né? Fez o rancho, fez as barracas, tudo coberto de sapê, bem tradicional. Um rancho grande onde tocava o forró. E nessa época, então, contrataram em Jacareí o Germano, o seu Germano, o filho dele, o Vitor, professor Vitor, na época era garoto ainda o Vitor, tocava um 8 baixo, o Germano, e o Vitor tocava um acordeon, com a bandinha deles. E eu fui entrando por meio também, a música sempre falou comigo, né, como já no início da nossa conversa aí, nascido num quase carnaval aí, então eu gostava já, eu tinha um pandeiro, pedi permissão para colaborar e comecei batendo no pandeiro, do pandeiro cantando algumas modas, né? Eu já sabia algumas do Mazzaropi e fomos animando aquilo. Então foi o primeiro arraial da renda impressionante em 3 anos de arraial ali de festa, só que não obedecia só junho não, era um arraial que varava ano, né?
calor, inverno, primavera, as 4 estações do ano, o arraial ali. Então foi graças a quentão, a forró, leilão, barraca, bingo, enfim, aquela renda toda que foi construído o asilo. O asilo foi inaugurado então em 1960, né? Quando nós terminamos ali praticamente o forró para ajudar o asilo, o Zé Vó já tinha comprado um terreno ali na Praça Ribeiro Leite para fazer a sede da associação. O Zé Vó era presidente da associação. Então foi a questão de tempo. O arraial saiu dali do asilo e mudamos o arraial para Praça Ribeiro Leite. E ali, novamente, ali já era tradição mesmo, né? Sim. Então, sempre o mesmo time, Germano, Vitor, eu e aquela turma toda que colaborava nos cantores. Foi uma associação também com renda de arraial, nós fizemos. Para não atrapalhar os velhinhos lá, que eles já estavam dormindo. Ah, sim, fazia muito barulho para os velhinhos, né? Então fomos para cima. É verdade. Já aposentado, o senhor mergulhou de vez na escrita, aí já passa o artista que estava lá fazendo pão, o artista que estava lá escrevendo eventualmente, trocando mercadoria por poesia e tudo mais. O artista agora resolve publicar livros e publicou cerca de 15 livros, entre eles as obras sobre a Escola Valdemar Salgado e mais recentemente sobre a Escola Rosa Gomes. Como nasceu essa vontade de registrar a história da cidade em livros? Olha, é uma boa pergunta. Isso aí já veio no coração, né? Desde o tempo lá da Escola Barão, que eu estudava, do segundo ano de grupo, ali destacavam-se 3 alunos. Eu, José de Andrade e Cecília Ramos. Cecília Ramos tornou-se professora, né? Eu, poeta e escritor, e esse José Andrade também, poeta e escritor, que é vivo ainda, mora na Cidade Franca. E por que razão nós temos? Porque a gente tinha um jeito diferenciado de escrever. A professora punha aí na frente da sala de aula um cavalete com as gravuras, cada quarta-feira que ela vinha, colocar uma gravura diferente. E fazia, gente, vocês olham na gravura, escreve o que vocês quiserem, mas alusiva à gravura, o que vocês estão vendo, o que vocês sentem olhando essa gravura. Era uma gravura muito bonita, né? Sempre um lago, aqueles patinhos nadando, umas paisagens assim, bem bucólicas. E ali começou, então, essa diferenciação, né? Professora Benedita Aparecida Critério de Oliveira, minha professora de segundo ano, ela já notava isso. E a coisa vem vindo, né? O destino trabalha mais ou menos facilitando o caminho. Quando fomos para o 3º ano, eu iria ser aluno da dona Benedita Albuquerque, que hoje é patrona da escola Benedita, né? Ela era aluna do 3º ano, era professora do 3º ano. Houve um excesso de alunos, então criou-se uma sala de papelão ali no Barão, fizeram uma parede de papelão ali, e foi criada a 2ª sala do 3º ano. E um professor novinho, professor irmão do professor Leopoldo Rodrigues, professor Antoninho, por sorte nossa também, ele continuou com a veia poética, e ele gostava muito de folclore, canto folclórico. Orfeão era o forte dele. Então a gente começou a mergulhar naquele folclore, falando em poesias, cantando folclore. Isso aí então despertou essa minha veia. Digamos que eu saí e ficou adormecido aquilo, mas uma semente que está adormecida não está morta, né? Sim, o terreno é fértil. Então ficamos. Quando eu aposentei, gente, aí já bem mais para frente, né? Quando eu aposentei, falei, agora eu vou fazer o que da vida, né? Estava surgindo o computador, aí eu falei para minha esposa, eu vou comprar um computador e vou arriscar fazer alguma coisa na vida, né? Computador grande, né? Um monstrengo que era. E era movido a lenha ainda, mas vamos lá. Então eu fui escrevendo um pouco de poesia, contos e falando sobre personagens, né? Esse meu primeiro livro chama-se Avenida Saudades, já tem o nome, né? Avenida Saudades. Eu trago a história de muitos personagens, trago poesias, e foi por ali que eu fui pegando esse veio poético. Agora, a literatura é difícil, viu, gente? Para escrever
É muito fácil, você tendo o dom, você navega em águas calmas. Agora chega na hora de publicar e que são elas, né? E eu dei uma sorte, novamente o destino soprando a meu favor. Quando eu fui publicar o primeiro livro, eu fiz e caí nas mãos, né, lá em São José dos Campos, sem conhecer direito bem esse questionamento todo. Quem me guiou foi o meu filho Sérgio, que, pai, lá em São José tem o Celso, tem uma editora. Eu vi com o Celso o custo da obra, tudo para publicar, e publiquei o primeiro livro. Quando eu estava publicando o primeiro livro, estava surgindo, por coincidência, a Rádio SB 106, que era do Celso, né? E dali, um belo dia, ele me convidou para ir para a rádio. Eu disse, vamos lá, você faz uns comentários. Falei, mas eu nunca trabalhei em rádio, microfone. Não, mas você vai lá, e vamos lá, eu dou uma dica para você. Estou precisando de um locutor para fazer um comentário e tal. E dessa parceria, né, deu certo. E o restante dos livros, então, eu era o voluntário da rádio e ele me custeava esses livros. Então, daí foi navegar em águas tranquilas, né? E, novamente, o destino sempre trabalhando a favor. Então, daí vieram essa sequência de livros, né? Vieram o Viajou, Flores no Caminho, Vento Sul, enfim, Terra Poética, e vem vindo, né? Até chegar no Rosa Gomes. E como que foi essa parceria do senhor com os dois amigos, né, para fazer o livro da Rosa Gomes, né, da escola? O Rosa Gomes foi um dos últimos, agora o recém, né? Foi um desafio que eu estava acabando de lançar o livro A História da Escola Valdemar Salgado. E quando eu estava autografando, passou o Leopoldo. Falou, Leopoldo, você não quer topar escrever aí um livro sobre o Rosa Gomes? Ele falou, topo. Pronto, então estava feito o jogo. E eu tenho um irmão, o Ivan Chaves, que mora em Ribeirão Preto. Ele tem doutorado, mestrado em agronomia, né? Foi um profissional de muito sucesso, hoje está aposentado. Mas grande escritor também, escreve muito bem. E ele foi da primeira turma de formandos do ginásio, que começou em 58 o ginásio, e a primeira turma de formandos em 61. E ele foi um desses formandos. Aí ele abraçou. E foi, eu acho que um dos desafios mais deliciosos que nós tivemos, né? Foi esse Rosa Gomes. O Ivan deu a ideia de a gente não ficar com nem uns centavos, e não gastar nada, mas também, né? É tudo beneficente. Então nós doamos a SESB, né? Para a SESB, né? A renda do livro. E foi muito bem, foi um sucesso. Hoje é um livro memória que nós temos na Escola Rosa Gomes. Hoje tem memória, né? Quem quiser saber do início, como é que começou até os tempos atuais, só Rosa Gomes. Isso é muito legal, muito legal. E o seu Wilson? O senhor é multifacetário, né? Como a gente costuma dizer aqui, né? É poeta, escritor, mas o senhor também é um artista, que colaborou aí para a bandeira da cidade de Santa Branca. Como foi? A bandeira é sempre o idealismo da gente, né? Eu confesso que eu senti alguma tristeza quando eu vi os outros municípios com brasão e a bandeira, né? E Santa Branca, até 1977, nós não tínhamos bandeira. Nós tínhamos o hino, né, como símbolo oficial, o brasão, mas não tínhamos a bandeira. E naquela época eu era já assumi ali o cargo de diretor administrativo, e tinha o professor de educação física, o saudoso Roberto Gonçalves Campos, Robertinho Vô. E um dia eu lancei um desafio, falei, Roberto, vamos criar a bandeira de Santa Branca? Ele falou, mas será com o seu Zé? Eu falei, não, vamos falar com o seu Zé primeiro, né? O seu Zé Vô, prefeito. Seu Zé, o senhor... Não, vocês têm livre iniciativa, eu aprovo totalmente. Vamos fazer a bandeira, sim. Então deixa a criatividade para vocês. Aí sentamos lá eu e o Robertinho, o que fazer, né? Como criar essa bandeira. Aí fomos imaginando, né, os símbolos principais da nossa terra aqui. Com razão. O branco, né, que daí criamos as cores da bandeira. O branco que é a paz, né? A paz, Santa Branca é uma terra de paz, uma população maravilhosa que nós temos aqui, né?
é um orgulho imenso que eu tenho dessa terra aqui, é a paz. Então veio o pano branco. Aí pensamos no martírio de Santa Branca, né, que é o sangue. Então vem a tarja vermelha, né, e ela praticamente toma conta da toda a faixa da bandeira lateral. E a faixa central, imaginamos então o Rio Paraíba do Sul, que é a faixa azul, né? E anexamos o brasão, levado ao seu José Vó, ele aprovou. Em 78, então, tivemos pela primeira vez a publicação do decreto, né, da bandeira do município. Ela mais tarde foi oficializada através de lei, precisava uma lei oficial, pelo Renato Cabeção, Renato Costa, que era o presidente da Câmara. Então fez essa lei, elaborou e passou a ser o símbolo oficial da nossa cidade, né? Que legal. Dá pra você colocar aqui, enquanto a gente for, dá pra você colocar assim, essa bandeira, nossa. Essa bandeira tremulando aí. E o hino é Valdemar Salgado. Que o hino é de 1956. Valdemar Salgado fez primeiramente a professora Benedita, né? Pereira de Albuquerque, fez os versos, já tinha construído os versos. E ela pediu para o Valdemar colocou a música. Valdemar era maestro, né? Sim. Maestro, arranjador e tal, e fez. Então, dessa parceria nasceu o hino. O hino que eu sei cantar. O hino, né? Nunca esse, né? Eu morei muitos anos fora, falando 30 anos fora, mas eu sei cantar o hino, você acredita? Que coisa, né? Seu Wilson, olhando para sua longa trajetória aí de menino que entregava pão, de charrete, até o escritor que eternizou a história da nossa cidade, qual o momento que mais mexe com o seu coração quando você sente que cumpriu sua missão aí? Gente, é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que sempre tem alguma coisa para cumprir, né? Ainda tenho. Por exemplo, eu vou em primeira mão aqui para vocês. Eu estou já praticamente com o livro construído. O título desse livro vai ser 80 quilômetros de histórias e memórias. Por que 80 quilômetros? Referente à minha idade quando completei 80. Que eu já passei bastantinho, já passei uns aninhos aí de 80. Comecei a escrever em 80, imaginando que terminar, não, eu estou com 83, mas é um projeto meu. Por que razão? Eu conto a minha vida e trago muitos personagens. Então sempre há alguma coisa de Santa Branca para se trazer, né? E esse amor é imenso, sabe? Santa Branca sabe, eu não sei, eu sou uma mistura dessa terra. Eu acho que eu vim aqui por essa missão e eu vi um dia um vereador falando assim, ninguém ama o Santa Branca mais do que eu. Eu quase levantei para protestar, porque acho que se tivesse de medir amor em quilômetros, o meu estaria com milhares de quilômetros. Então essa pequena terra, sabe? Eu tenho orgulho de mais dessa terra. Eu fico hiper feliz quando eu vejo essas novas gerações nossas, né? Declarando amor à terra, fazendo algum projeto por essa terra. Então faz parte de mim, faz parte desse rio que corre, né? Eu sou o leito desse rio velho, né? Eu sou uma água que passou, mas está corrente, né? Bateu no mar, evapora e volta, com certeza. Então eu acho que esse amor por essa terra é demais, viu, gente? Então, tudo que eu faço, tudo que eu fizer, eu acho que ainda é pouco, é muito pouco. Eu sou muito grato à terra, a esse chão que eu nasci. Seu Wilson, e como que o senhor quer ser lembrado daqui a 30, 40, 50 anos? Simplesmente inverso, gente. Se alguém puder, sabe, além da minha poesia que eu faço, um dia, escrever uma poesia simples, né? Aqui passou um velho maluco que foi músico, que foi poeta, que foi padeiro, que foi cozinheiro, eu ficaria eternamente grato, né? Legal. Tá bom? Legal. Olha, eu fico emocionado agora com isso também, porque o nosso projeto aqui, esse projeto que você faz parte dele também hoje, é a nossa 13ª entrevista. Eu acredito também, como o senhor falou, tudo tem um motivo, tudo tem a sua hora de acontecer. Esse projeto nosso ele tem muito disso, de resgatar memórias, de permanecer, né, na história das pessoas, que as pessoas consigam
com essa evolução de internet e tudo mais, que eles consigam dar valor a essa história toda que você retrata, Leopoldo retrata, Sarkis retrata, vários colegas que passaram aqui que a gente fez questão de prestigiar e que essa história não pode se acabar, né? Não pode ficar apenas no pensamento do seu Wilson, não pode ficar no pensamento do Fernando, que sabe das histórias que o pai sempre contou desde criança. Essas histórias tem que a gente se apossar dessas histórias. Então, eu quero agradecer ao senhor pelo fato do senhor estar aqui nos prestigiando e possibilitando que a gente leve para o mundo a história de Santa Branca. Eu talvez não tenha essa paixão toda que o senhor tem, mas depois de 30 anos resolvemos voltar aqui e fazer acontecer alguma coisa nesse sentido. Obrigado, senhor. Mas eu agradeço demais, gente, e fico feliz. Vocês aqui são um exemplo puro disso, né? A minha felicidade quando adentrei aqui, né? Esse projeto de vocês, maravilhoso. Eu acho que guarnecer a memória de uma terra é guardar um tesouro que não tem preço. Não há ouro, não tem diamante, não tem nada. O tesouro memória de uma terra, né? E vocês estão dando essa oportunidade a nós, né? Personagens que vivemos, que estamos ainda vivendo, né? Estamos aí ainda vivos, contando, né? É aí que está o grande valor desse questionamento, desse belo projeto de vocês. Eu parabenizo, eu agradeço de coração esse convite, né? De poder exprimir um pouquinho daquilo que a gente viveu e está vivendo, né, gente? Ainda para ver. E qual conselho que o senhor deixaria para os jovens escritores, principalmente, para os poetas e comunicadores de Santa Branca, que sonham também em deixar a sua marca? Olha, gente, cada marca é uma marca, cada rio é um rio, né? Cada um com a sua fauna, a sua beleza, a sua riqueza. A literatura tem dessa. Não dá para você direcionar a linha poética, a linha de escrita de cada um, né? Mas dá para determinar o universo, né? O universo chama-se amor. Ame a sua terra, fale da sua terra, fale desse mundo, desse nosso planeta azul maravilhoso, mas fala de uma bolinha de terra, uma orelhinha lá naquele cantinho chamado Santa Branca. Fale um pouquinho, com muito orgulho, né? Se vocês aqui têm esse potencial de falar para o mundo, a literatura pode também muito bem falar para o mundo. Com certeza. Um poeta. Muito bom, né? Nossa, é inspirador, né? Isso cada vez mais nos motiva, né? Ouvindo o senhor falar, a continuar com esse projeto, né? De levar realmente Santa Branca para o mundo, né? Com essas histórias maravilhosas que a gente vê por aqui. E para encerrar, o seu Wilson, se eu tivesse que definir Santa Branca em uma única palavra ou frase, qual seria? Única frase. Santa Branca, és meu amor, eu sou teu amor. Então, cada um declarando esse amor, o amor é recíproco. O amor que você declarar terra, a terra te devolve, com toda certeza. Então, ame a sua terra, ame como eu amo, como nós amamos a nossa Santa Branca. Tá bom. Vamos conversar com o poeta, né? Nossa, é inspirador. Eu aqui todo... Fica de boca aberta, né? Eu falei, caramba, cara. Muito bom, né? Igual é o nosso vocabulário. Conversando com o seu Wilson. Que aula, né? Que aula. E nós somos fracos demais. Que aula de português, que aula de tudo. De tudo, né? De história. Muito Parabéns. bom, muito bom. É isso aí. Seu Wilson, muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Não só a história, mas também a memória da cidade, a história da família. Eu quero só agradecer também ao Fernando que está aqui com a gente, nos bastidores aqui, acompanhando. O Fernando, que é um amigão nosso também, né? Fez essa ponte, né? Essa ponte com o seu Wilson para trazê-lo aqui hoje. Obrigado de coração de novo. Eu não canso de agradecer ao senhor pela sua empatia. A empatia que o senhor tem com a minha família também, né? Que tem... assim, muito obrigado. Nossa, família. Sou amigo do meu pai. Com certeza. Com certeza. Fico muito feliz e espero em breve receber o Fernando aqui também para complementar as histórias, né? Sim, o Fernando também tem umas histórias boas e também está com um projeto aí de divulgação de imagens, né? Isso é muito legal também. Precisamos falar sobre isso depois, para um outro momento, com o Fernando sobre isso. Então, muito obrigado, seu Wilson. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar. Sucesso para vocês sempre. Obrigadão, viu?
E para você que ficou até aqui, não esquece de comentar, de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Seu Wilson, parabéns pela sua trajetória, é inspirador para a gente, é algo assim que a gente fica muito feliz de ter trazido o senhor aqui, né? Que sirva de homenagem esse episódio para o senhor. Com né? certeza. Que com certeza o senhor tem o nosso respeito e as pessoas que vão assistir esse vídeo com certeza vão ficar muito felizes também. Parabéns. Muito obrigado. Gente, muito obrigado e até a próxima.